Fala galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. Senhoras e senhores, eu achei que já soube sobre o ditado, zoa bastante, verdade de tudo um pouco, mas isso aqui com certeza me surpreendeu. Governo eleva a classificação indicativa do YouTube e cita novela das frutas ao apontar conteúdo violento. Imagina isso, cara. Imagina que o grande motivo. Imagina isso, a gente vive num mundo em que, senhoras e senhores, existe dezenas de jogos, filmes, séries e obras violentas ao extremo. Como, tipo, as cenas mais fortes possíveis. Você tem literalmente um jogo que ele ficou popular na época do fliperama, que é Mortal Kombat, por seu jogo onde o Scorpion tirava o esqueleto e o crânio. Ele tirava a coluna espinhal e o crânio dos inimigos num Fatality. E queimava. Literalmente, a gente tem um jogo que ficou popular por causa de um movimento extremamente violento. E aí, então, você vê agora que, senhoras e senhores, o que vai fazer o governo aumentar a classificação indicativa para você usar um determinado aplicativo não é uma questão de algum filme, de alguma série ou de algum jogo extremamente popular que já existe há muitos anos e que durante muito tempo foi muito violento. Não. É por causa da novela das frutas. E pra quem deve estar se perguntando o que é a novela das frutas, a novela das frutas é isso aqui, tá legal, gente? Literalmente, isso aqui é a novela das frutas. É uma série de sketches feitas por IA no estilo de uma sériezinha de uma novela. Aí então você tem aqueles draminhas bobo de novela. Aí então você tem o marido que trai a esposa, e então a esposa vai lá e lasca com o marido que tem o inverso, você tem o cara que pegou, ele sofria bullying na escola, então ele saiu da escola, entrou na academia, maior, até que pronto, ficou todo tonificado, ficou bem de vida, e depois disso, a garota que ele gostava na escola, que não quis ele, ficou com outro cara. Agora, senhoras e senhores, ela quer ele, porque ela tá na merda. Então, tipo, você tem todos os gêneros, todas as histórias mais novelísticas possível, meu irmão. Tudo que você sabe de novela, tudo que você já viu de uma novela, aí, parceiro, novela das frutas. Só que agora é com frutas, feita por IA. Eu vou mandar real que, tipo, isso é tão... E isso talvez seja uma das coisas mais engraçadas, porque vejam bem, eu vou ler a matéria inteira pra vocês terem noção. Nova classificação aponta que o serviço não é indicado para menores de 16 anos. YouTube ainda pode recorrer, ou seja, não quer dizer que é definitivo. Aqui tem até um resumo. O governo aumentou a classificação indicativa do YouTube no Brasil de 14 para 16 anos. Na prática, plataforma de vídeos passa a não ser recomendada para menores de 16 anos. A decisão foi baseada em uma nota técnica no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP. O documento aponta a presença de conteúdo prejudicial para menores e cita a novela das frutas como exemplo. Vamos dar uma seguida aqui para ver isso com mais detalhes. Eu vou até mesmo no ponto principal disso aqui. Se vocês quiserem, é só pesquisar o assunto que vocês encontram. Mas que eu vou no principal. O documento que reclassifica o YouTube cita a circulação de animações como um dos fatores para a revisão e menciona a novela das frutas, conteúdo feito com IA, com uso de IA, que viralizou nos últimos meses como exemplo. Segundo o documento, esse vídeo tem aparência inofensiva, mas aborda temas como tráfico, violência doméstica e abuso, o que exige mais cuidado na classificação. O YouTube pertence ao Google, pode recorrer da decisão em até 10 dias após a publicação no Diário Oficial da União. O G1 entrou em contato com a empresa e aguarda a resposta. No início do ano,
Outras plataformas também foram reclassificadas, TikTok, Quai e WhatsApp. Por exemplo, passam a ter classificação indicativa de 16 anos. E várias outras. Pelo que eu vi antes na matéria, tinha sido umas 8. Então tem mais umas 5 aí que também já foram reclassificadas. Mas olha só o que é interessante, porque pra mim isso é muito engraçado. Por conta que o governo fala, a classificação indicativa do YouTube tem que aumentar. Então eu digo, por que também não aumenta a classificação indicativa da TV? Por que não aumenta a classificação indicativa da Globo? Por conta que, basicamente, tráfico, você tem um monte de novela da Globo que também tem tráfico. Violência doméstica, você tem um monte de novela da Globo que também tem violência doméstica e trata sobre violência doméstica. Abuso, você tem um monte que também fala sobre isso. E várias outras coisas, parceiro. Você tem um monte de novela que fala sobre assuntos sérios, assuntos que, senhores, não são assuntos infantis. Mas aí então você vai lá ver, tem um monte de gente botando filho pra assistir. Sabe por que eu sei disso? Porque quando eu era pequeno, eu ficava na casa da minha tia, basicamente, eles não se importavam de botar ali na sala todo mundo assistindo novela. Mas eu não tinha nem 10 anos na época. Se é que eu tinha 7, por exemplo. Então, senhoras e senhores, isso que eles estão falando aqui é interessante porque parece que vale pra... Isso aqui vale pra galera do YouTube, vale pra galera das redes sociais, mas quando é para as outras, assim, outras mídias jornalísticas, não vale. Quando é para um canal de TV, não vale. É bem interessante, né? É bem interessante. Ah, mas aparece lá o aviso dizendo que esse conteúdo não é para menor de idade. Então por que não pode fazer a mesma coisa? Exige agora o seguinte, toda vez que você colocar uma obra que tiver qualquer um desses conteúdos, ou todo o conteúdo em torno da novela das frutas ou semelhante, agora tem que colocar uma classificação indicativa antes do vídeo. Antes do vídeo tem que ter uma classificação indicativa. O próprio YouTube pode fazer isso. O YouTube ele tem um sistema que você pode chegar e você pode modificar ali para antes de qualquer vídeo que eles classificarem como não sendo próprio para essa idade aí que eles falaram, 16, menores de 16 anos, eles podem colocar ali um aviso. Mas não, eles preferem o quê? Eles preferem aumentar a classificação indicativa, o que obviamente aumenta ainda mais o desejo da pessoa de ver. Quando você proíbe uma coisa, ou você torna isso uma coisa, ou você cria um empecilho para assistir um conteúdo, e ainda mais, quando você faz isso aqui, você dá popularidade, porque talvez muitas poucas pessoas ainda soubessem da novela das frutas. Eu sei que muita gente já sabia, mas talvez muitas poucas pessoas soubessem. Mas agora muita gente vai saber. Muita gente pode acabar sabendo por causa disso. Talvez o assunto repercuta ainda mais por ter envolvimento do governo. E como teve um envolvimento de proibir o conteúdo, pode ser ainda por cima que por causa disso, muitas pessoas que antes... novela das frutas, eu vou perder tempo com a novela das frutas, eu não perco tempo com a novela da Globo, agora vai querer perder tempo com a novela das frutas. E eu vou ser franco, eu não acho que é um conteúdo que, assim, criança se interessa. Talvez por causa de ter personagens, assim, meio, vamos dizer, animados, assim, né, desse jeito, todo... Esse jeito aí, né, gente, são personagens que você associa a coisas infantis, né? São frutas com corpos humanos, mas, gente, vamos ser franco, isso aí e nada é a mesma coisa. Isso aí nada é a mesma coisa, parceiro. Tem um monte de personagem que é extremamente carismático no visual e atrai crianças. Nem por isso a gente vai pegar e vai proibir tudo que for carismático e visualmente atraente para uma criança, parceiro. No final das contas, isso até mesmo às vezes faz parte do personagem em si. O personagem é feito para ele ter uma aparência que agrade crianças por conta que é da história dele, do personagem, e ele até mesmo é um aviso às vezes ao pai e à mãe, tipo o Homem do Saco, a Cuca, o Chupapão e outros personagens do folclore brasileiro. Dito que tem, por exemplo, personagens do folclore brasileiro que às vezes vão atrás de crianças. Então as crianças têm que tomar cuidado. É por isso que agora a gente vai proibir o folclore brasileiro. Vamos proibir o folclore brasileiro também, tá legal, gente? Todo folclore brasileiro agora tem que ser os amiguinhos do Brasil, tá legal, gente? Os personagens têm que estar dando as mãos e cantando. É realmente tipo um assunto que não tem pé nem cabeça. Não importa pelo ângulo que eu olhe. Se eu olho pelo ângulo de que, é porque não tem um aviso, é só pedir então, pede pra botar um aviso. Uma coisa, se você pega e você cria uma lei,
as redes sociais, elas seguem. No geral, elas seguem. Contanto que essa lei não invada a liberdade de expressão delas, elas seguem essa lei. Teve uma lei, literalmente, nos Estados Unidos que mudou muito como o YouTube funciona hoje em dia. Nos meus vídeos hoje em dia, toda vez que eu vou postar vídeo, eu tenho uma mensagem que aparece. Esse conteúdo é próprio para menores de idade ou não? Isso não tinha antes. Isso antes não tinha. Sabe o que isso tem agora? Porque alguém veio, mostrou o problema, levou para a justiça e as redes sociais mudaram. Hoje em dia, você tem redes sociais que os pais podem monitorar. Por quê? Porque veio a justiça, veio a confusão, elas foram pressionadas e mudaram. Isso aqui é simplesmente para pegar e fazer com que mais jovens tenham vontade de fazer o que não deveriam. Você tem um monte de produções que literalmente obras assim de games que foram proibidas aqui no Brasil. Hoje em dia, por exemplo, se você não tiver 18 anos, eu acho que você não pode jogar LOL, porque tem loot box. Tipo, eu acho que loot box não é uma prática muito legal. Eu não gosto de loot box. Gacha pra mim não é uma prática legal, é como se fosse um jogo de azar portátil. Você, ao invés de ir no cassino gastar todo o seu dinheiro com roleta ou jackpot, você vai gastar todo o seu dinheiro ali com caixas surpresas na qual pode não vir nada que você quer. Mas isso não significa necessariamente que você tem que proibir completamente. Até porque quando você faz isso, você priva pessoas de um conteúdo que muitas vezes elas gostam. Mas é isso, gente. A lei tá aí, o YouTube talvez vai recorrer, talvez não vá, talvez ele ceda realmente, faça essa mudança. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho esse assunto um assunto que não precisava de qualquer envolvimento de governo, é um assunto que não tem nenhum grande defeito. E de qualquer ângulo que eu olhe, esse assunto parece que não funciona, parece que as questões que estão sendo trazidas daqui não são nem um pouco problemáticas. Mas é isso, gente. Valeu, até mais, fui.